Boa noite. Boa noite, irmãos. Agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade e privilégio em poder falar da sua palavra. E também ao nosso pastor pelo convite. Ao nosso pastor também pelo convite, que diante das palavras do pastor aumenta mais ainda a nossa responsabilidade. Bom, os irmãos, nós estamos numa série de mensagens que fala sobre restauração. Aqui na frente, os irmãos podem ver, na oficina de restauração. Então o pastor, ele já falou, já pregou sobre duas dessas mensagens, que é restaurando a fé e restaurando a esperança. E hoje nós vamos falar sobre restaurando a alegria. E a mensagem terá como base o texto lá de Filipenses. Os irmãos podem deixar as suas Bíblias abertas. Filipenses capítulo 1, do versículo 12 ao versículo de número 30. E o tema da nossa mensagem desta noite será: tempo de restaurar a alegria. Tempo de restaurar a alegria. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, nos diz a palavra de Deus: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. A alegria parece que está em extinção em algumas pessoas, ou até mesmo parece nunca ter existido. Muitos dizem: como me alegrar diante de tantas dificuldades? Como me alegrar diante da enfermidade do meu filho ou da minha filha? Como me alegrar diante do desemprego? Como me alegrar diante do consumo de todas as minhas rendas, as minhas finanças, pela inflação? Como me alegrar diante, de repente, de um acidente? De repente, você que tem um veículo se acidentou e perdeu o seu carro, deu perda total. Como se alegrar diante de todas estas coisas? Como se alegrar diante da violência? Será que existe uma saída? Será que existe uma saída? O que fazer para que a alegria seja restaurada, mesmo diante de tantos problemas e dificuldades? O que fazer para que a alegria seja restaurada, mesmo diante de tantos problemas e dificuldades? Para que seja restaurado o tempo de alegria em sua vida, em primeiro lugar, encare as situações contrárias com uma perspectiva positiva. Encare as situações contrárias com uma perspectiva positiva. Filipenses capítulo 1, versículos 12 e 14, a palavra de Deus nos diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. A prisão de Paulo trouxe evidência ao Evangelho. A prisão trouxe motivação e determinação para a igreja. Paulo tinha certeza de não ter cometido nada de errado. Paulo apenas estava o quê? Anunciando o Evangelho que transforma vidas. E as pessoas também sabiam disso. Essa era a mensagem de Paulo. E Paulo foi preso por causa dessas coisas, por estar anunciando
o evangelho de Cristo. A prisão de Paulo provou não ser o quê? Um empecilho para a propagação do evangelho. A prisão de Paulo provou não ser um empecilho para a propagação do evangelho, para a mensagem de salvação. Ele estava olhando para a sua prisão, não para tudo aquilo que... Ele estava olhando para a sua prisão e para tudo aquilo que aconteceu com ele, não como algo ruim, mas como uma oportunidade de anunciar Cristo Jesus. Ele tinha certeza de que Deus estava no controle de todas as coisas. Quando temos essa certeza, irmãos, de que Deus está no controle de todas as coisas, encaramos os problemas, encaramos as dificuldades com outro olhar. Sabemos que Deus está no controle, que Deus está à frente, que tudo aquilo que está acontecendo conosco é de permissão divina. Então Paulo, ele tinha essa certeza, ele tinha essa convicção de que tudo aquilo que estava acontecendo com ele era de permissão divina. Ele tinha certeza de que tudo que ele estava passando não era nada diante do resultado na vida de outras pessoas. Diante do resultado na vida de outras pessoas, Paulo estava mesmo preso, ele conseguia manter-se feliz, alegre, contente. Muito obrigado, diácono, Deus te abençoe. E diante de um copo tão bonito desse, né? Então Paulo tinha essa certeza, tinha essa convicção de que Deus estava à frente de todas as coisas e que tudo aquilo que estava acontecendo com ele serviu de testemunho, serviu de fortalecimento na vida de outras pessoas. Não encare todos os seus problemas como algo ruim, ou se Deus estivesse lhe castigando por algo. Tenha uma visão mais ampla daquilo que está acontecendo com você. Às vezes acontece algo conosco, nós encaramos como algo ruim. Não conseguimos tirar proveito de uma situação difícil. Mas nós aprendemos isso com Paulo, como tirar proveito de uma situação difícil. É ter a certeza, é ter a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus está no controle de nossas vidas. Olhe para a sua situação e veja se daí você pode extrair algo para levar outros aos pés de Jesus Cristo. Paulo, mesmo preso, mesmo condenado injustamente, ele conseguiu de toda aquela situação tirar algo positivo. Ele conseguiu daquela situação influenciar o quê? Outras pessoas, levar outras pessoas aos pés de Jesus Cristo. Através de tudo o que ele passou, outras pessoas se fortaleceram espiritualmente, outras pessoas se encorajaram, dizendo: eu preciso ser igual a Paulo. Eu preciso manter a alegria, eu preciso confiar mais em Deus. Eu preciso deixar que Deus tome conta da minha vida. E nós aprendemos isso com Paulo. Para que seja restaurado o tempo de alegria em sua vida, mantenha a sua atenção na expansão do reino. Para que seja restaurado o tempo de alegria em sua vida, mantenha sua atenção na expansão do reino. Filipenses capítulo 1, versículos de 15 a 18, nos diz assim a palavra de Deus: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insensariamente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Versículo 18. Todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo esteja sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Como podemos transformar, de repente, como podemos
pegar essa nossa situação, o problema que estamos passando, e utilizar isso para a expansão do reino. O que Deus espera de cada um em relação à sua situação, em relação ao seu problema. Como posso influenciar outros a manterem a esperança e a alegria diante das dificuldades? Muitos têm falhado quando não conseguem olhar a mão de Deus ou o propósito dele diante das dificuldades. Então muitas pessoas têm falhado, muitas pessoas têm desistido, porque diante da dificuldade não conseguem olhar a mão de Deus. Não conseguem ver que Deus pode estar usando aquela situação que você está passando para a expansão do reino de Deus, para trazer outras pessoas para perto de Cristo. Muitos têm falhado por não saberem transformar uma situação difícil em algo que possa ser usado na expansão do reino. Ninguém deseja passar por algo ruim. Ninguém gosta de passar por dificuldades. Ninguém gosta de passar por problemas. Mas às vezes, esses problemas acabam vindo sobre nossas vidas. E não conseguir tirar proveito dessas situações só irá o quê? Nos entristecer ainda mais. Quantos problemas e dificuldades você já passou? E aqueles problemas e dificuldades na qual você entregou nas mãos de Deus. Você acreditou que Deus estava à frente. Você acreditou que Deus te daria a vitória. Com certeza, você riu do problema. Você disse para o seu problema que o seu Deus é maior. E você conseguiu vencer. Você conseguiu obter a vitória. Mas talvez diante de alguns problemas que você tenha passado, na qual você olhou para o seu problema e disse, realmente, esse aí, muitas até dizem, nem Deus pode me ajudar. Ainda falam essa heresia. Nem Deus pode me dar a solução para esse tipo de problema. E aquele problema conseguiu te vencer, conseguiu te abater, e você foi derrotado. Procure sempre, mesmo diante das dificuldades, mesmo que a prova esteja doendo, procure tirar proveito dessas situações. Dobre seu joelho, coloque seus joelhos no chão e pergunte a Deus, Senhor, qual o teu propósito, Senhor, diante da dificuldade que eu estou passando? Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração de alguma forma. Eu tenho certeza que diante daquele problema, você vai obter a vitória. E você vai conseguir se alegrar em meio à dificuldade. As pessoas não entendem isso. Eu lembro quando a minha mãe faleceu, vieram a gerente, a dona lá da empresa, esteve aqui, juntamente com o esposo, e foram lá ao sepultamento. E ali as pessoas começaram a cantar, louvar a Deus. Eles não são evangélicos. E tanto ela quanto o esposo, como é que pode? Diante de tanta dor, diante da perca de uma pessoa, e todo mundo cantando, todo mundo louvando a Deus. Como é que pode isso acontecer? Ela não entendia isso. Diante da dificuldade, você cantando, você louvando a Deus. Então é isso que Deus espera de cada um de nós. Diante da dificuldade, diante dos problemas, continue louvando. Conforme diz o hino que acabamos de cantar, aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz, me chama para perto. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. É isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer comigo. É isso que Deus espera de cada um de nós. Comece a olhar para o seu sofrimento, não agradecendo a Deus por estar passando por essa situação, mas perguntando a Deus como Ele pode te usar no sofrimento para a expansão do Evangelho, para que outras pessoas encontrem
em sua atitude, em sua motivação, motivos para entregar a sua vida a Cristo Jesus, motivos para continuarem, motivos para não desistirem. Porque é ruim, já pensou? As pessoas olhando para um servo de Deus ou para uma serva de Deus, e a pessoa só se lamentando, não consegue se alegrar diante da dificuldade, não consegue confiar em Deus. O que vai nos fazer nos alegrarmos diante de uma dificuldade é justamente essa confiança em Deus, é a certeza da vitória, é a certeza de que Deus está conosco, que Ele não vai nos abandonar. Então é isso que nos alegra, é isso que nos fortalece cada dia mais e mais, é isso que Deus quer fazer com você, é isso que Deus quer fazer com a sua família. Para que seja restaurado o tempo de alegria em sua vida, nunca feche seu coração para a alegria. Filipenses capítulo 1, versículo 19 nos diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Nunca feche o seu coração para a alegria. Como é triste ver pessoas vivendo sem esperança. Como é triste ver pessoas com o coração totalmente fechado para a alegria. Pessoas declarando que a sua situação não tem mais jeito e que não há motivos para se alegrar. Como é triste ouvir isso de pessoas. E você sabe, quem deseja que você continue pensando desta forma, você sabe, quem deseja que você continue achando que não há esperança, que vai continuar sendo desse jeito, é ele mesmo. É o inimigo de nossas almas. O diabo, ele vai sempre dizer para você que não tem mais jeito. Ele vai sempre tentar matar os seus sonhos. Ele vai sempre tentar destruir a esperança. Ele vai sempre tentar roubar a sua alegria, a nossa alegria. Ele tem tentado de todas as formas fechar o coração da humanidade para que não vejam que em Cristo Jesus há a solução. Que Cristo Jesus é a fonte de alegria. Que Cristo Jesus é aquele que nos dá vida, que nos dá paz, que nos dá esperança. Uma paz que o mundo não pode nos dar. Uma esperança que o mundo não pode nos dar. Mas Jesus Cristo, Ele pode nos dar vida. Jesus Cristo pode nos dar paz. Jesus Cristo pode nos dar esperança. Não importa o que aconteça, continuarei a me alegrar. Não importa o que aconteça, continuarei a me alegrar. Então, diante dos seus problemas, diga para o seu problema: não importa, eu continuarei a me alegrar. Não importa as barreiras que o inimigo tem colocado à sua frente, não importa, mas eu continuarei a me alegrar, eu continuarei a confiar em Deus. Eu não vou desistir jamais. É isso que Deus espera de cada um de nós. É isso que Deus espera de você. É confiança nele. E com certeza, se agirmos desta forma, vamos encontrar sempre motivos para nos alegrarmos. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das decepções, vamos encontrar motivos para nos alegrar. Esse é o paradoxo entre a alegria e o sofrimento. Deus é sempre bom e está no controle o tempo todo. Deus é sempre bom e está no controle o tempo todo.
Não existe nenhum momento que Deus não esteja no controle. Às vezes duvidamos, acho que Deus se esqueceu de mim. E eu acho que não. Deus deve estar. Não, irmãos. Deus é sempre bom. É sempre, sempre, sempre bom. Sempre. Não esqueça isso. Deus é sempre bom e está no controle o tempo todo. O tempo todo. 24 horas por dia. Deus está no controle. Nada acontece que não seja de permissão divina, de permissão de Deus, que Deus não tenha permitido. Se está acontecendo algo com você, é de permissão divina. Porque Deus, ele tem um controle da minha vida. Eu acredito que ele tem um controle também da sua vida. Então, se algo está acontecendo, Deus está no controle. E ele jamais prova os seus servos além do que eles podem suportar. Se você está passando por algo, não desanime, não desista, porque Deus sabe que você pode suportar. Deus sabe que você pode suportar. Ele jamais vai provar os seus servos além do que eles podem suportar, porque Deus é bom o tempo todo. Para que seja restaurado o tempo de alegria em sua vida, assuma um compromisso de testemunho acima de tudo. Para que seja restaurado o tempo de alegria em sua vida, assuma um compromisso de testemunho acima de tudo. Filipenses capítulo 1, versículos 20 e 21, nos diz a palavra de Deus: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como tem sido difícil para muitos olharem para sua situação, onde não há mais esperança, onde tudo parece e está dando errado, onde muitos estão se vendo dentro de um túnel sem saída. E mesmo assim, diante de tudo isso, manter um compromisso com a palavra. Um compromisso de fé. Não nas suas forças ou na sua capacidade, mas um compromisso de fé em Deus. Um compromisso de esperança de que Deus pode mudar a sua história. De que o mais importante é morrer em Cristo na dificuldade do que morrer sem Cristo em abundância terrena. Não importa a sua situação, mas continue adorando a Deus. Não importa o que os outros vão falar, mas continue buscando a Deus. Não importa a sua dor, mas tenha certeza que a seu tempo Deus irá curá-lo. Ainda que seja necessário morrer pelo Evangelho, não importa. O importante é morrer em Cristo. Não importa. Não importa a sua dor. Não importa o que você esteja passando. Mas continue confiando, continue buscando, continue adorando. O que adianta? Muitos têm se preocupado em ganhar o mundo, mas não estão preocupados com a sua alma. Muitos têm partido desse mundo, conseguiram conquistar tudo, mas não levaram nada. E ainda por cima, morreram sem Cristo. De que adiantou toda a riqueza que lhe proporcionou
uma alegria passageira e morrer sem Cristo. Partir para a eternidade sem Cristo Jesus. O que o dinheiro irá proporcionar a esta pessoa na eternidade? Nada. O importante é estar em Cristo Jesus. O importante é deixar Jesus tomar conta de todo o seu ser. O importante é depositar a sua fé, depositar a sua esperança, ter um compromisso com a palavra de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós. Não reclame de Deus, não reclame das pessoas, não reclame do governo. Faça a diferença vivendo da forma que Deus espera que você viva, ou que nós vivamos. Para que seja restaurada o tempo de alegria em sua vida, esteja sempre disposto a pagar o preço da vontade de Deus. Para que seja restaurado o tempo de alegria em sua vida, esteja sempre disposto a pagar o preço da vontade de Deus. Filipenses capítulo 1, versículos 23 e 24, nos diz assim a palavra de Deus: ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Esteja sempre disposto a pagar o preço da vontade de Deus. Às vezes passamos por situações que achamos que é melhor morrer e estar em Cristo do que continuar na batalha. Às vezes passamos por dificuldade, por problemas, por situações. Dizemos, Deus me leva porque a morte para mim nesse momento vai ser melhor. Às vezes agimos dessa forma diante de alguns problemas, diante de algumas situações. O apóstolo Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pagar o preço, como tem sido difícil para muitos. Amar aquele que não me ama, eu não consigo. Deixar de assistir, de repente, agora estamos indo na Copa, de repente assistir um jogo de futebol, para falar de Cristo para outros. Não, isso eu posso fazer outro dia. Levantar cedo e vir para a EBD, não posso. Eu acordo cedo todos os dias. Hoje eu preciso descansar. Tempo para oração e meditação na palavra, somente aos domingos, à noite, já está bom. Dividir o que eu tenho com aquele que necessita, se ele quiser, que trabalhe. Eu trabalhei, conquistei o meu, se ele quiser, ele trabalhe e conquista o dele. Ou senão, pede a outro. Mas eu não posso ajudar. Demonstrar alegria, esperança na tribulação. De repente, muitos dizem, falar é fácil. Ele está falando isso porque ele nunca passou por problemas, porque ele nunca passou por uma tribulação. Quem aqui nunca passou por nenhum problema, nenhuma dificuldade? Quem aqui nunca passou por provações? Acredito que todos já passaram. Precisamos pagar o preço e abrir mão das nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Se eu não agir desta forma, jamais experimentarei a verdadeira alegria. Precisamos
abrir mão das nossas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Quando agimos desta forma, com certeza iremos nos alegrar mesmo diante da dificuldade. Abrir caminho requer um sacrifício elevado. Abrir caminho requer um sacrifício elevado. Mas muitos não estão dispostos a pagar este preço. Infelizmente, muitos não estão dispostos. E com isso, não conseguem se alegrar diante da dificuldade, diante dos problemas. Para que seja restaurado o tempo de alegria em sua vida, jamais deixe-se intimidar por uma situação difícil. Do versículo 28 ao versículo 30, nos diz assim a palavra de Deus: e que em nada estais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Para que seja restaurado o tempo de alegria em sua vida, jamais deixe-se intimidar por uma situação difícil. Não se deixe intimidar por uma situação difícil. Muitos irão se opor a você. Sabe por quê? Estão a serviço do inimigo de nossas almas. Você sempre ouvirá: deixa isso para lá, isso não é problema seu. Foi ele que fez esse mal, então problema dele. Deixa isso para lá, não se preocupe com isso. Ele tentou te destruir, lembra? Ele tentou acabar com você. Você vai sempre ouvir pessoas tentando te influenciar para não fazer o bem. Pessoas tentando te intimidar de alguma forma. E como todas estas coisas entristece o coração de Deus, nos afasta de Deus. Não te deixe dominar pelas coisas más deste mundo, mas vença sempre o mal com o bem. Não tome para si as amarguras deste mundo. Isso é um problema do mundo. Mostre sempre para o mundo a transformação que Deus fez em você através do Espírito Santo. Mostre diante das situações, diante das acusações, mostre sempre para o mundo que você é diferente. Mostre sempre para o mundo que você é uma pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus. No versículo 29 nos diz assim: pois vos foi concedido por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Somente dessa forma você experimentará a verdadeira alegria. Somente dessa forma você experimentará a verdadeira alegria. Concluindo, nunca tenha vergonha de ser um discípulo de Jesus. Nunca tenha vergonha de ser um discípulo de Jesus. Romanos, capítulo 1, versículo 16, não sei se dá para os irmãos colocarem para a gente, Romanos 1, 16, que diz assim a palavra de Deus: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Ore o tempo todo, dê graças a Deus por tudo, nunca anule o Espírito em sua vida. Mateus capítulo 16,
versículo de número 24, diz assim a palavra de Deus: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É tempo de restaurar a alegria. É tempo de restaurar a alegria. Então, encare as situações contrárias com uma perspectiva positiva. Mantenha sua atenção na expansão do reino. Nunca feche seu coração para a alegria. Assuma o compromisso de testemunho acima de tudo. Esteja sempre disposto a pagar o preço da vontade de Deus. Jamais deixe se intimidar por uma situação difícil. Com certeza, sozinho ou sozinha, você jamais conseguirá atingir essas metas. Mas a verdadeira alegria sempre ficará distante de você, distante de sua vida. Mas eu conheço alguém que pode lhe ajudar. Conheço alguém que pode lhe proporcionar a verdadeira alegria, ou restaurar a alegria que foi perdida, de repente, por uma dificuldade, de repente, por algum problema que você tenha passado. E esse alguém que pode restaurar a alegria que você perdeu é Jesus Cristo. Ele pode devolver a alegria que você perdeu. De repente, muitos estão pensando, ou ao sair daqui, de repente vão estar pensando que não há mais esperança, não há mais solução para o seu problema. Nada pode, de repente, restaurar a alegria que você perdeu. Mas Jesus Cristo, Ele pode fazer isso. Ele não quer que você, de repente, saia daqui nesta noite, talvez da forma que você entrou, triste, sem esperança, sem vontade talvez até de continuar a viver. O desejo de Deus nesta noite é que você saia daqui transformado, que você saia daqui com a sua vida restaurada, com a esperança restaurada, com a alegria restaurada, com a fé restaurada. Mas para que isso aconteça com você, para que a alegria seja restaurada, você precisa confiar em Deus. Você precisa entregar a sua vida nas mãos de Deus. Você precisa ir em direção a Deus. Você precisa pedir ajuda a Deus. Para que isso aconteça, você precisa tomar uma decisão. Você precisa reconhecer Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Deus, Ele está sempre pronto para nos restaurar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ir em direção a Ele. Então, se você tem um desejo de que a alegria seja restaurada em sua vida,
em sua família, vá então em direção a Deus. Pai querido, queremos agradecer a Ti, ó Deus, por esta noite. Queremos agradecer a Ti, ó Deus, por tudo, ó Pai, que Tu tem feito, ó Deus, por cada um de nós, ó Pai. Deus querido, muito obrigado, ó Deus, pelo Teu amor. Muito obrigado, ó Deus, pelas Tuas misericórdias, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada um, ó Deus, que se dispôs nesta noite, ó Pai, em estar aqui na Tua casa, prestando este culto a Ti, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus. Eu não conheço, ó Pai, o coração de cada um, ó Deus. Mas Tu conheces cada um, ó Pai, desde o seu deitar até o seu levantar, ó Deus. Pedimos a Ti, ó Deus, que através do Espírito Santo, ó Deus, Tu continue a trabalhar em cada coração, ó Deus. Que Tu continue, ó Pai, a restaurar cada vida, cada área de cada um, ó Deus. Pai querido, que o Teu amor, que a Tua misericórdia, ó Pai, jamais venha a ter fim, ó Pai, sobre nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado por tudo, ó Pai. É a oração que eu te faço neste momento, em perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina hoje eternamente. Amém e amém.